Show da Tarde, você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Boa tarde, estamos de volta com o Show da Tarde. E agora eu tenho o prazer de receber, aqui nos estúdios da Primer TV, no Show da Tarde, a Vanessa Paz. Ela é uma terapeuta quântica e ela vai nos explicar o que é ser uma terapeuta quântica, qual a diferença de uma terapia tradicional, de uma terapia holística e, principalmente, qual é o seu público-alvo e como ela tem ajudado as pessoas. Desde 2012 que ela trabalha como terapeuta. Em 2015 desenvolveu um método próprio que fez muito sucesso, reconhecido em todo o Brasil, e é sobre isso que nós vamos conversar. Boa tarde, Vanessa. É um prazer muito grande ter você aqui no Show da Tarde. Vamos começar do começo. Você, formada em recursos humanos, vai para a área da terapia, por quê e como? Boa tarde. Então, sou formada em recursos humanos e fui para a área da terapia porque quando eu trabalhava na área dos recursos humanos, eu fiquei tentando entender o que tinha por trás, o que as pessoas estavam vivendo, além da sua rotina dentro da empresa. E aí eu via muitos empresários, até os meus próprios chefes, muitas vezes tendo que dar conta de uma rotina muito pesada e não conseguindo equilibrar o seu próprio emocional. Então eu vi que tinha ali alguma coisa que precisava de um cuidado, uma área que precisava de um cuidado, e aí eu baixei minha cabeça e fui estudar para poder aprender como cuidar dessas pessoas, além de dentro do corporativo, mas e sem cuidar delas na sua vida pessoal, na sua vida emocional. Então chegou um momento que recursos humanos não dava mais conta do nível de estresse, do nível de exigência que você sentia que poderia ajudar. E aí vai fazer especialização, curso de pós-graduação em psicanálise para poder entender essa dinâmica. E como que se chega na terapia holística? Bom, a psicanálise ela veio como uma base para mim de conhecimento, mas, na verdade, a terapia quântica ela vem lá de trás, quando eu vivi um luto na minha vida, tinha 8 anos e minha mãe faleceu, então eu comecei a tentar entender que tinha algo além, algo que deveria ter algo além do que aquela vida, né, de sofrimento. E aí foi quando eu comecei a buscar algo oculto, de energia, de entender o que tem por trás disso tudo. E aí ali que começou a minha curiosidade de me questionar o que a vida tinha o que existia além da vida. E aí foi lá que eu comecei a estudar. Quando eu fui para a psicanálise, foi justamente para poder encaixar todo esse conteúdo, essa quântica, essa energia que eu já estudava desde sempre, encaixar como que ela entra na nossa mente, como que acontece na nossa mente, como que a gente reage, quais são os mecanismos de defesas que nós temos, enfim, para poder encaixar tudo isso e realmente poder estruturar um método que seja bem prático e que gere bastante resultados. Bom, e você tem um método próprio. Como que você chegou a ele e quais são os instrumentos de análise que você utiliza para fazer essa terapia quântica? Bom, hoje o método se chama Flow Quântico. Ele foi criado a partir de eu compreender que todos nós temos uma vibração, nós temos uma energia, um endereço, vamos dizer, vibracional. Então, através da nossa própria leitura da nossa própria vibração, a gente consegue entender quais são os sintomas, quais são as emoções, qual é a forma de ver o mundo e como que a gente reage, qual é o nível de estresse e o nível de esforço que nós fazemos na nossa vida. Então, hoje eu trabalho fazendo uma leitura, uma análise quântica da própria energia da pessoa e através dessa energia é que vai norteando todo esse caminho de desenvolvimento, onde quanto mais baixo o nível de vibração essa pessoa está, mais
ela está no esforço, ela faz muita força para conseguir pequenos resultados. E quando a gente vai trabalhando, então, com ferramentas pontuais e vai elevando essa vibração, a forma de ver a vida se torna mais leve. Então, ela não faz mais esforço, ela simplesmente flui. Por isso que o nome é flow quântico, que você entra no flow. E me diga uma coisa, então, quais são esses instrumentos que você utiliza para a sua terapia do flow quântico e quanto tempo dura uma sessão de terapia quântica? Então, os instrumentos, eu utilizo pêndulo, eu utilizo radiestesia, eu utilizo, por vezes, constelação familiar, reiki, Konindu também, realinhamento de chakras. Eu trabalho com várias técnicas que juntas elas elevam a vibração e junto também com a base da neurociência. Tudo isso ele é construído a partir dessa formatação, vamos dizer, dentro do método que trabalha com 3 pilares, que é mente, emoções e energia, onde a gente começa a trabalhar os pontos, né, na mente, as crenças limitantes e toda a forma que a pessoa enxerga a vida, com o que ela sente também, quais são as emoções que ela mantém de acordo com a vivência que ela tem, e também a energia dela, que é o nível vibracional, a sintonização, como eu já comentei. E como em outras áreas da saúde, você faz uma anamnese, você analisa o paciente antes e, como eu lhe perguntei, quanto tempo leva essa primeira consulta? Sim. Consulta de análise, de avaliação mesmo, onde a pessoa vem para mim, eu faço a leitura toda, né, de todos os pontos da vida dela, para entender o que está no esforço, o que já tem leveza, como que está todo o cenário. Em cada sessão, ela dura em torno de 1 hora, 1h30, dependendo ali da questão que precisa ser trabalhada. Mas como eu foco muito no resultado, então as pessoas vêm comigo na sessão e elas só saem comigo quando elas estão mais leves do que elas entraram. Perfeito. E qual é o seu público-alvo atualmente? Hoje eu atendo, na grande parte, mulheres, geralmente empresárias que estão ali sofrendo, carregando tudo, ter que equilibrar os pratos, né? Tendo que equilibrar tudo, ter que dar conta de tudo do trabalho, de filhos, toda a rotina. Então, essas mulheres que estão nesse esforço, eu atendo elas principalmente, mas também atendo homens, atendo o público, acaba sendo mais, serve para todos, mas eu acabo sendo procurada mais por mulheres empresárias. Mulheres empresárias e também profissionais liberais, porque eu vejo que tem hoje um estresse muito grande na área da advocacia, na área da contabilidade também, dependendo dessas áreas, e as mulheres, elas entraram fortes, têm um grande desenvolvimento, ou é mais a mulher empreendedora mesmo, que tem um novo negócio? Quem é que lhe procura mais e para quem serve os seus préstimos aí, a sua terapia? Olha, a terapia ela funciona para as pessoas, para as mulheres que querem se sentir mais leves, que querem dar conta, que querem viver uma vida com mais prosperidade e mais leveza. Então, independente da área onde elas atuam, se elas são empresárias, se elas são, enfim, se elas são empreendedoras ou não, se a mulher ela quer ter uma vida mais leve, mais próspera, ela está pronta, ela está disposta a olhar para dentro de si, ela pode vir que ela vai ser muito bem atendida. Perfeito. E qual é a faixa etária que você atende geralmente? Quem mais lhe procura dentro desse mercado de trabalho? Geralmente são mulheres ali de 35 anos até 50 anos. A terapia, de novo, a terapia ela funciona para todas as idades, mas geralmente as mulheres que me procuram têm essa faixa etária, por conta, acredito, já do nível já de estrutura que elas já criaram e de quantas coisas que elas estão carregando, então elas acabam procurando aí mais ou menos nessa faixa etária. Doutora, nós já estamos nos encaminhando para o final e eu vou fazer uma pergunta aqui de curioso mesmo. Você falou que se deu conta aos 8 anos, com a morte da sua mãe, que algo energeticamente não estava funcionando. Se uma criança que passa por um trauma parecido lhe procurar, vai conseguir sair melhor do processo do que você saiu quando teve essa vivência? Então, aí tem um ponto bem curioso mesmo, porque geralmente, assim, quando as mães vêm me procurar para buscar para a criança,
o ponto principal que eu atendo são as mães. Porque a criança é a pontinha do iceberg. A criança é a ponta da corda. Quando a criança está mal, é porque geralmente os pais que precisam de algum alinhamento, de algum ajuste. Então, mas é possível atender criança sim com a terapia quântica, mas a criança é a pontinha ali que quando começa o sintoma na criança, é os pais que precisam se reestruturar para dar segurança para aquela criança que está aprendendo uma nova forma de ver o mundo. Eu agradeço muito a presença da doutora Vanessa Paz e, como vocês viram, quer se equilibrar energeticamente, quer ter uma vida um pouquinho mais leve, nada melhor do que saber por que do seu estresse, por que dos problemas que tem, seja na família, seja no trabalho e principalmente para você, mulher empresária. O Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos divulgar.